Glória a Deus. Pai do Senhor, querida igreja. Boa noite. Pai seja convosco. Amém. Pode estar assentados, queridos. Aleluia. Muito bom estar aqui. É sempre muito bom estar aqui com os irmãos, né? E poder compartilhar a palavra do Senhor, né? Tentei escapar, mas o pastor não me deixou. É brincadeira, queridos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu quero aqui, antes de ministrar a palavra, agradecer ao pastor Lucas, ao conselho da igreja, né? Nós vamos ter sábado a reunião do nosso presbitério, né? E eu quero agradecer, por quê? Porque sempre eles estão de portas abertas para recepcionar a reunião do presbitério aqui, né? Então queremos agradecer à igreja também, né? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor, né? Depois será avisado para a igreja, eu creio que já foi avisado, né? Nós vamos ter um preleitor que vai estar ministrando para os casais, pastores, e depois vai estar ministrando aqui na igreja, para toda a igreja. O pastor deve avisar melhor depois a vocês, já deve ter avisado. E eu quero agradecer pela recepção, quero agradecer nessa igreja que tem sido bênção para o presbitério de uma forma especial. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Queridos, amém ou não amém? Aleluia. Quem está feliz com Jesus, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Quando o pastor me pediu, querido, ainda no WhatsApp, né? Você traz a palavra quarta-feira? Eu falei, opa, pastor, beleza, vamos estar ministrando sim. Eu falei para Deus, o que eu devo falar? Né? A gente tem muita coisa para falar, mas assim, a gente precisa falar aquilo que Deus quer que a gente fale, né? Na verdade. A gente tem algum conhecimento, não vou dizer muito, mas a gente tem algum conhecimento bíblico. E aí a gente precisa pedir para Deus, me direciona, o que o Senhor quer que eu fale? Né? Porque falar é fácil, a gente chega lá e fala da Bíblia, mas o que o povo quer ouvir, o que o povo precisa ouvir, melhor dizendo. O que a tua igreja precisa ouvir. E com isso, querida, a gente vai criando um diálogo com Deus, e Deus assim começa a ministrar algo em nossos corações. Isso é forte em nossas vidas. O Senhor começa a mostrar aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer mostrar para a igreja, quer revelar, né, através da palavra dEle. E a gente se posiciona como servo obediente. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Apenas 2 versículos. No capítulo 4, no versículo de número 16 e o versículo 17. Apenas 2 versículos, amém? Na medida que os irmãos irem achando o texto sagrado, coloque-se de pé, por gentileza, em nome de Jesus. A palavra do Senhor que diz assim, todos acharam? Diga amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho aí, pastor. Ninguém falou porque todos acharam, né? Vamos lá então. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu quero repetir essa frase aqui. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Não importa, é o reino dele que está próximo. Amém? Que Deus abençoe. Podemos estar assentados. Eu quero começar aqui nessa noite, querido, falando uma história bíblica que você já tem conhecimento. Quem conhece aqui a história de Jó? Quem conhece, levante a mão. Né? Muita gente conhece a história de Jó. Uma história fantástica, uma história que Deus assim provou Jó, e Jó passou na prova, né? Foi aprovado.
Quem conhece a história de Jó sabe do que eu estou dizendo. E Jó, querido, quando você começa a ler Jó, quando você começa a entender a história de Jó, é interessante que ele, lá no começo do livro, do livro de Jó, está escrito assim, que ele era um homem temente, reto, desviava-se do mal, era um homem que tinha uma característica, né, de crente. Ele tinha atitudes e comportamentos de crente, de quem temia realmente a Deus. Um homem reto, temente, desviava-se do mal. E aí a história continua e ele acaba, querido, por passar por grandes aflições na vida dele. E eu não quero me ater aos detalhes, né, irmãos, que os irmãos conhecem muito bem a história de Jó. Mas o interessante de tudo isso é que quando passa toda essa luta que ele teve a experiência de passar, lá no finalzinho do livro, no capítulo 42, no versículo 5, ele vai dizer algo que me chama muita atenção. Eu falei, meu Deus. Ele vai dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. E quando eu leio essa história, querido, de Jó, eu fico a imaginar. No começo do livro ele era um homem temente, né? Desviava-se do mal, um homem íntegro, que andava na presença do Senhor. No final do livro ele vai dizer, eu te conhecia de ouvir falar. Meu Deus, qual é o seu conhecimento que você tem do reino de Deus, querido? Você já sabe do que eu vou dizer, né? Qual o conhecimento que você tem? Pense sobre isso, eu quero falar sobre isso com você. Pense um pouquinho sobre isso. O texto aqui que nós lemos aqui nessa noite, o texto em tese aqui, querido, é interessante. Mateus pega uma profecia de Isaías, capítulo 9. Ele vai dizer, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que andavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Aí ele vai para o versículo 17 e vai dizer, a partir daí Jesus começa a dizer, né, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha que interessante. O povo andava em trevas, viu uma luz, resplandeceu a luz raiou. Esse é o reino de Deus chegando, esse é o reino de Deus se aproximando, e eles viram essa luz, resplandeceu a luz, o reino de Deus agora é chegado, e Jesus veio, e Jesus andou sobre a terra, manifestando o reino de Deus. E ele está dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Queridos, e quando nós olhamos essa história, lá do Antigo Testamento, que o povo andava em trevas e a luz resplandeceu, isso se cumpre no Novo Testamento. Jesus veio e andou sobre a terra, entre eles. A luz raiou ali, o reino de Deus se manifestou ali. O tempo passa, nós estamos agora nesse século 21, querido, e nós vemos esse cumprimento acontecendo. Então nós entendemos uma coisa: nós somos do reino de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus. E eu quero te levar a uma coisa muito importante aqui nessa noite, querido. Qual é o conhecimento que você tem desse reino que você pertence? Levando em consideração, querido, a palavra introdutória que eu trouxe para vocês aqui a respeito de Jó, que era um homem temente a Deus, andava na presença do Senhor, um homem íntegro, e se desviava do mal. E depois ele entendeu que aquele conhecimento era muito pouco. Agora ele está dizendo, né, que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. E hoje, querido, depois da sua conversão, de algum tempo que você tem andado na presença do Senhor, qual o conhecimento que você tem do reino de Deus? Pense nisso. Pense comigo. Qual o conhecimento que você tem do reino de Deus? Eu quero trazer um pouco desse conhecimento para você aqui nessa noite, no nome de Jesus. Conhecendo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Esse é o tema que eu quero estar ministrando aqui. Primeiro lugar, querido, reino pequeno, que toma proporções gigantescas. Você quer ver isso? Mateus capítulo 13, versículo 31.
Mateus 13, 31, se você quiser acompanhar. Outra parábola ali se propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é muito pequenininho, né? Que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves, né, dos céus pode vir e se aninhar ali. Olha o que Jesus está dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que alguém pegou e semeou. O grão de mostarda é pequeno. Para quem conhece, o grão de mostarda é muito pequeno, mas depois ele cresce, se torna grande. Então o reino de Deus é isso, querido. É um reino pequeno que toma proporções gigantescas, que cresce muito. E você vai entender o que eu estou dizendo a respeito desse crescimento, no nome de Jesus. O próprio Jesus disse, querido: não temas, ó pequeno rebanho, o Pai agradou dar-lhes o reino. Então nós somos pertencentes a esse reino, querido, que é pequeno, mas que toma proporções grandes, que cresce bastante. Isso é importante você entender. Somos um reino pequeno, porém um reino, querido, que precisa, as pessoas que não são do reino, precisa respeitar esse reino de Deus na terra. O povo desse reino será um povo forte, o povo desse reino será um povo destemido. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço com a minha destra, com a minha justiça. Você viu, querido, quando você pertence a esse reino, você é a pessoa que tem o amparo de Deus na sua vida, né? E que pertence a esse reino, e que as pessoas precisam olhar e ver a glória do Senhor na sua vida, e ver o livramento do Senhor na sua vida, e ver o quanto Deus tem uma mão poderosa na sua vida, e precisa respeitar. É lindo isso. O reino de Deus, querido, na verdade ele é pequeno, porém ele é imbatível. Quando que você viu o reino de Deus perder? Lá do Antigo Testamento. Começa lá, começa a fazer uma varredura. Onde que o reino de Deus perdeu? Aonde? Você quer ver um confronto bem peculiar que a gente o tempo todo prega, e você conhece também, de cor e salteado? Davi e Golias. Davi representa o reino de Deus. Na nossa linguagem gauchesca, eu sou filho de gaúcho, né? Na nossa linguagem gauchesca, um pirralho, um piá, ela desmonta um gigante com anos de experiência de guerra, um baita de um homem gigante, quase 3 metros de altura. Você viu? O reino de Deus sempre ganha. Começa a fazer uma varredura para você ver. Percebe, querido, que às vezes não é um crescimento numérico, mas é um crescimento de respeito, tem outros crescimentos, querido, que as pessoas precisam entender que nós somos imbatíveis. O reino pequeno que toma proporções gigantescas. Guarde isso no seu coração, entenda isso. O reino de Deus vai crescer em graça, em conhecimento. Eu lembro quando os soldados foram lá prender Jesus, né? Chegaram lá, não conseguiram prender e voltaram. Aí Herodes falou: ué, cadê o homem? Rapaz, ninguém falou como esse homem. O homem fala demais. Como é que a gente prende um homem que tem tanto conhecimento? É igual o mundo contra a igreja. Como que o mundo vai destruir a igreja? Nós temos o poder, nós temos um amparo, nós temos Deus em nossas vidas. Somos grandes em unção, somos grandes em poder, somos grandes porque temos Deus que é ao nosso lado, querido. Amém ou não amém? Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, aplauda bem forte o nome do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Conhecendo o reino de Deus, primeiro é isso, né, irmãos? Reino pequeno que toma proporções gigantescas. Segundo lugar, reino aparentemente pobre, porém abastardo de riquezas. Só tem aparência de pobre, mas nós somos ricos,
Você quer ver isso? Vamos lá para Mateus capítulo 13 de novo, versículo 44 agora. Olha o que vai dizer. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha que lindo isso aqui. O reino de Deus é semelhante a isso. Aparentemente pobre, mas ele é abastardo de riquezas, né? Disso a gente tem até algum certo argumento para falar, porque Ariponã é terra de metal, né? A gente olha assim, um morro lá. Poxa vida, isso até para plantar pasto aqui é difícil. Aí o cara vai lá e descobre que lá embaixo tem muita riqueza, e não vende aquilo ali por nada. E o cara que descobriu antes, o cara que era dono antes, exemplo, não sabia, vendeu. Aí o cara que comprou, já sabia que tinha metal ali, já comprou sabendo que tinha. É isso aí. Aparentemente essa terra não serve nem para gado, montanha. Vou vender. Aí o garimpeiro conhece, vai lá e compra, fica rico. Aparentemente pobre, assim somos nós. O reino de Deus é isso, aparentemente pobre, mas é abastardo de riquezas. Amém ou não amém? O reino de Deus tem uma aparência modesta, sem muito glamour, querido, porém robustecido de riquezas insondáveis. Amém ou não amém? Somos ricos, querido. Rico do quê? Rico da graça de Deus. Rico de quê? Rico de alegria. Rico de quê? Rico, querido, de um monte de coisas. Às vezes não tem muito dinheiro, né, irmãos? Mas quem diz que dinheiro traz felicidade? Quem traz felicidade é Jesus, queridos. Tem um monte de rico por aí que vive triste, vive depressivo, e tem um monte de pobre que pertence a esse reino, vive alegre, vive feliz, vive contente, louvando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Amém? Olha a riqueza que é um homem desse. Vamos aplaudir? Aleluia! Glória a Deus! Paulo, querido, resume isso que eu estou falando. Paulo resume isso numa palavra bem interessante. Está escrito lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10, diz assim, ó: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Paulo se arrebenta, querido, olha isso aqui. Isso é o reino de Deus, aparentemente pobre, mas abastardo de riquezas. Que coisa linda. Você pertence a esse reino. Você está conhecendo um pouco mais do reino de Deus hoje aqui. Então, querido, talvez você esteja até pensando: meu Deus, ficar na igreja, tanto problema, tantas dificuldades. Querido, continue na igreja. Continue. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus, querido. Você pertence a esse reino. Em nome de Jesus, basta você entender o que a palavra do Senhor quer te ensinar, querido, que você vai viver, né? Como diz o apóstolo Paulo aqui, querido, muitas vezes é triste, mas vamos viver alegre. Passamos por momentos de tristeza, mas viver alegre, não. Passar por um momento de tristeza é uma coisa, agora viver alegre, isso é muito diferente. Isso é muito diferente. Eu posso passar por algum momento triste na minha vida, mas viver triste jamais. Amém ou não amém? Queridos, é isso que eu quero que você entenda em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós temos razões fortíssimas para suportar as lutas e as adversidades que nós temos que enfrentar cada dia. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 8 e 9. 2ª carta aos Coríntios 4, 8 e 9. Deixa eu ler aqui para você. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados,
porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você viu isso? Mais uma vez o apóstolo Paulo fala sobre o tema de maneira contundente. Isso somos nós, querido. Isso somos nós. Aquilo que eu disse agora há pouco, você até pode passar por aflições, por angústias, por perplexidade. Você pode até passar, mas você não vai ser escravo disso. Você não vai viver em torno disso. Você não vai viver em detrimento disso. Por quê, querido? Diga comigo, eu tenho Jesus. Diga, eu tenho Deus. Diga, eu pertenço ao reino de Deus. Amém. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor nessa noite, para a glória do Senhor. Aleluia. Irmãos, o Senhor nos chama e nos envia-nos, e nada falta. É interessante isso. Ele nos chama, nos envia e nada falta. Por quê? Porque nós pertencemos a esse reino que tem aparência de pobre, mas ele é abastado de riquezas. Jesus, quando chamou os discípulos, querido, sabe o que ele fez? Ele chamou o discípulo e falou assim: ide, de 2 a 2, chamou lá 12 discípulos, mas depois ele enviou mais 70, discípulos para fazer a obra do Senhor. Falou: ide de 2 em 2. E eles foram. Não levem bolsas, não levem alforge, não levem alparcas. Eles foram, e quando voltaram, o Senhor perguntou para eles assim: faltou-lhes alguma coisa? Eles disseram: nada. Como que a pessoa sai, irmãos, para uma missão e não leva nada e não falta nada? Você viu isso? Às vezes nós temos que entender, querido, aquilo que, como é que eu diria? Aquilo que é suprimento e aquilo que é abundância. Toda vez que eu penso sobre isso, sabe o que me vem à mente? Me vem à mente assim: a gente vai lá no sítio, lá na fazenda, e sempre tem aquele, eu chamo de paiol, né? Sempre tem aquele paiol assim que tem um cacho ou 2 de banana, né? Tem banana apodrecendo, caindo no chão. Aí todo mundo fala: isso aqui é abundância. Eu digo que aquilo dali não é abundância, não. Aquilo dali é desperdício. Está sobrando, que está se estragando. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim, querido. Nós temos uma ideia errada às vezes. Não é que vai sobrar bênção, mas também não vai faltar. Entende isso? Não é que vai sobrar, não vai sobrar, mas também não vai faltar. Deus, Ele é justo, e a gente precisa entender isso. Por isso que o reino de Deus, que ele tem aparência de pobre, mas é abastado de riquezas. Porque é aquilo que eu disse, querido, quantas pessoas têm muito dinheiro, são donos de muito dinheiro, querido, mas não têm a saúde, porque o dinheiro não compra a saúde, não tem alegria, porque o dinheiro não compra alegria, é depressivo. Você está entendendo? Então, querido, quando se fala disso, é para você entender, o reino de Deus é isso. O reino de Deus, ele é pobre, mas ele é abastado de riquezas, querido. Nós temos, querido, o suficiente para vivermos. Nós poderemos ter alegria, né, querido, em nossos corações. Poderemos ter entusiasmo, força, coragem, ânimo, amparo do Senhor em nossos corações. Não é o que diz o salmista no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. É lindo isso, não é verdade? Amém ou não amém? Vamos aprendendo mais um pouquinho sobre o reino de Deus? Vamos lá. Terceiro lugar, querido, aprendendo mais um pouquinho sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é humilde, mas ele é o reino que vai prevalecer no juízo. É isso.
reino humilde. Vou repetir isso para você: reino humilde que vai prevalecer no juízo. Olha que lindo isso. Vamos lá para Mateus 13 de novo, no capítulo 47 agora. Mateus 13, versículo 47. O reino dos céus é semelhante a uma rede que lança ao mar, recolhe-lhes toda a espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhe os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aparência humilde, mas é um reino que vai prevalecer, e vai prevalecer no juízo. Reino que tem uma aparência humilde, é semelhante a alguém que vai lá pescar. Quando você vai pescar, você coloca gravata? Não. Quando você vai pescar, você coloca um sapato bonito, uma calça bonita? Não. Você coloca chapéu, você coloca manga comprida, né? Aparentemente humilde. Você vai humildemente pescar, porque você gosta de pescar. Aparentemente humilde. Assim é o reino de Deus. Um reino aparentemente humilde que vai subsistir, que vai prevalecer, querido, no juízo. Isso é lindo a gente entender. O reino de Deus com uma aparência humilde, querido, mas que vai ser arrebatado. Esse reino será arrebatado para viver a glória, a majestade, o poder, o Shekinah de Deus, onde estaremos face a face com Ele e viveremos eternamente com Ele no céu. Este reino neste mundo, aparentemente humilde, mas é o reino que vai prevalecer. O reino das trevas vai deixar de existir, o reino do homem vai deixar de existir, mas o reino de Deus vai prevalecer. Aplauda bem forte esse Deus, aleluia, aleluia. Esse é o reino de Deus que você pertence, entende isso? Esse é o reino de Deus que você pertence, querido. É um reino que vai despontar no tempo do fim. É o reino de Deus. Você quer ver isso, querido? Muito característico também, e você conhece muito bem a parábola do Lázaro, rico e Lázaro. Quem era o humilde da palavra, da parábola? Quem era o humilde? Não era Lázaro? E para onde Lázaro foi? E quem era aquele que vivia o glamour da riqueza? Que ao comer, a comida caía ali, ele vinha comer as migalhas. Quando morreu, foi para onde? Para onde ele foi? Você conhece, você sabe do que eu estou dizendo. Você está entendendo? Bem característico isso, né, irmãos? O humilde é aquele que foi para o seio de Abraão. Claro que o texto não está dizendo que os ricos vão ser, não é isso, não é isso, estou falando de humildade, virtude de humildade, né? Poderá existir um rico, dono de muitas propriedades, né? De muito dinheiro no banco, mas se ele for humilde, isso é o que manda. Essa virtude precisa existir. Por isso que o reino de Deus, humilde. Querido, se você pertence a esse reino, você precisa ser compatível com este reino. Se o reino de Deus, eu te mostrei aqui nessa parábola, que o reino de Deus é humilde, e os pertencentes ao reino de Deus precisa ser humilde para ser compatível, senão não vai haver compatibilidade, entende isso? Não vai haver compatibilidade.
Então é importante você entender isso. Se você pertence ao reino de Deus, você precisa ser humilde, porque o reino de Deus é humilde e vai despontar no tempo do fim. O reino de Deus vai ser arrebatado, e a igreja vai ser arrebatada. A igreja só vai, querido, aquelas pessoas que são compatíveis com o reino de Deus. O que está em jogo, querido, não é o que vivemos aqui e agora, mas o destino para o qual caminhamos. É exatamente isso que a gente precisa entender. Vamos abrir o nosso coração, querido, e vamos viver como tal neste reino. Não, querido, de maneira a nos exaltar, não, de maneira humilde, mas entender que nós somos povo de Deus, querido, que nós somos o povo a quem o Senhor nos libertou. Verdadeiramente nós somos livres, e hoje pertencemos a um reino humilde, que vai despontar no tempo do fim. Nós estaremos lá, oh querido, nós estaremos diante do trono de Deus. Abra o seu coração, receba essa palavra de Deus no seu coração nessa noite, em nome do Senhor, e conheça mais o reino de Deus. Viver neste reino humilde requer fé e perseverança. Você precisa ter fé e você precisa ter perseverança. A palavra do Senhor diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Hebreus 11, 13. Diz assim a palavra do Senhor: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós não estamos muito diferentes disso, sabia? Nós não estamos muito diferentes disso. Por isso que eu estou colocando aqui, por isso que eu intitulei essa terceira divisão aqui da palavra, por isso que eu intitulei assim: humilde, porém, vai se despontar lá no juízo final. Os heróis da fé, querido, viveram isso. Morreram na fé. Morreram na perseverança. E o versículo é muito claro, querido, que eles não, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, né? E saudando-as, eles confessaram ali, né, irmãos, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por isso, querido, esses homens entraram para os heróis da fé. Capítulo 11, querido, de Hebreus, é o capítulo que fala, né, dos homens que foram heróis na fé, na perseverança, vivendo o reino de Deus sem nenhum temor, com muita humildade, mas sem nenhum temor. E o que Deus espera de você? O que Deus espera da igreja do século 21? O que Deus espera de mim, de você, querido? Quando esse versículo aqui foi escrito, querido, estava fazendo referência aos heróis da fé. Que nem eu disse para você, a história anda. A história andou. Eles não viram. E nós já vimos. Nós já vimos Jesus veio, andou sobre a terra, e nós conhecemos a história dele. Alguns deles aqui nem viram, só saudaram de longe, eu creio. Como aquele Simão lá no templo, né, que teve a oportunidade de pegar o menino Jesus em seus braços e dizer: Deus, agora despede o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. É disso que eu estou dizendo. Antes disso, alguém não viu, mas teve esperança, teve fé, seguraram firme. E nós conhecemos pelos olhos da fé a história da salvação, da esperança. Então requer de mim e de você, querido, fé e perseverança.
Cada dia para viver a essência desse reino, querido. A gente tem um conhecimento um pouco maior do reino de Deus cada vez que nós lemos a palavra, querido. E a gente vai adquirindo o conhecimento do reino de Deus, entendendo como o reino de Deus funciona. E da maneira como a gente vai entendendo, a gente precisa começar a viver isso. Precisa começar a viver, querido, aquilo que nós aprendemos do reino de Deus. Amém ou não amém? Querido, eu quero deixar essa palavra para o seu coração, para a sua vida nessa noite. Que você possa cada dia mais ampliar o seu conhecimento. Eu sei que eu não disse tudo aqui. E eu não tenho conhecimento para dizer tudo mesmo. Eu reconheço que eu não tenho. Mas eu só quero dizer algo para você. Na medida que você conhecendo o reino de Deus, vai vivendo o reino de Deus. Começa a viver o reino de Deus. Começa a viver no seu dia a dia, nas suas atitudes, no seu comportamento. Porque é isso que Deus tem me moldado ultimamente, querido. É isso que Deus tem me moldado ultimamente. Nós estivemos na escola de missões e o Senhor falou muito a respeito disso no meu coração. Não é só conhecimento, é viver. Não é só dominar a Bíblia. Não, é viver a palavra, viver o reino, viver nas atitudes, no comportamento, no meu dia a dia, lá no meu trabalho, lá na minha casa, com a minha família. Querido, porque eu sempre digo, viver o reino de Deus aqui na igreja é muito fácil, né? Difícil é lá fora. E é isso que Deus tem falado muito em nossos corações. Então viva, porque você pertence a esse reino. Você já é desse reino para a glória do Senhor, amém ou não amém? Aplauda o Senhor bem forte quem é desse reino, aleluia! Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus, aleluia! Queridos, eu quero orar por você em nome do Senhor, amém? Gostaria de orar pela sua vida, quero convidar a equipe de louvor, amém? Quero convidar a equipe de louvor, quero estar orando por você. Se você puder se deslocar do seu lugar e vir até aqui à frente, vem até aqui à frente, vamos orar juntos, amém?